Olá, tudo bom? Hoje vamos falar um pouquinho sobre frutose. Vocês têm me pedido muito para falar sobre isso, preocupados, porque tem muita informação desencontrada aí na internet falando que frutose é a pior coisa que você pode consumir para o seu fígado, que vai fazer você engordar, você ficar diabético, ter vários problemas de saúde. A frutose tá nas frutas, mas não só nas frutas. Eu vou falar mais disso para você depois. E o que será que é de verdade dessa história? E o que será que a gente pode fazer com relação ao uso de frutose? O que será que é seguro pra gente? Fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você adora dica de saúde, boa forma, nutrição, você vai amar o canal, porque aqui também tem receita todos os dias, fáceis, rápidas e saudáveis. Então aproveita e se inscreve, ativa o sininho, porque você não vai querer perder. Dá um pulinho lá no Instagram também. Me segue que eu tenho outras novidades e dicas diferentes por lá também. E eu mesmo do nome do canal. Não tem como você se confundir. Vamos começar a falar um pouquinho sobre frutose, então, porque muitas pessoas ficam preocupadas atualmente com essa questão da frutose, principalmente com a frutose presente nas frutas naturalmente. Será que as frutas são alimentos saudáveis? Será que as frutas são alimentos liberados? Será que a gente tem que ter algum cuidado em consumir fruta por conta do nosso fígado? Será que as frutas vão fazer mal ao nosso fígado? Vamos falar e esclarecer um pouquinho melhor isso agora. Se você não sabe, a frutose é um açúcar e como o nome está querendo inferir aí, frutose vem um açúcar da fruta que está presente na fruta. Então, muitas pessoas pensam que as frutas são muito ricas em frutose e somente em frutose, mas isso não é verdade. As frutas, conforme elas amadurecem, transformam a frutose em glicose e ficam com um sabor adocicado diferente. E por isso também que algumas frutas têm um índice glicêmico mais alto, porque a frutose, naturalmente, a frutose encontrada nas frutas, tem um índice glicêmico baixo. E como algumas frutas, você já sabe, tem índice glicêmico mais alto, tá querendo dizer que não tem só frutose ali. Porque se tivesse só frutose, o índice glicêmico dela não seria aumentado. Essa é uma dica interessante para você. E a quantidade de frutose e glicose presente nas frutas pode variar, como eu te falei, com relação ao amadurecimento da fruta. Dependendo do estágio que a fruta está de amadurecimento, ela pode ter mais ou menos frutose ou mais ou menos glicose. Falando isso para você, tenho que te falar também que a frutose não está presente só nas frutas. A frutose está presente... Tem frutose à venda no supermercado, não sei se você já viu, como se fosse um açúcar assim branquinho para você botar no café, botar no suco. Vou falar mais disso para você depois. E na indústria, não só na indústria, no supermercado você também acha, às vezes aqueles xaropes de milho que tem frutose nele. Sabe um que parece que é mel, só que não é? De mentira, industrializado. E a indústria alimentar usa muito esse xarope para adoçar, porque a frutose tem um poder de adoçar muito interessante e o custo dela é muito mais barato que o açúcar de cana, de mesa. Então a indústria começou a utilizar a frutose em substituição ao açúcar de mesa. E aí que o problema aconteceu, porque a frutose, que naturalmente está presente nas frutas, tá lá presente na fruta, como eu te falei, mas a fruta não tem só frutose e a fruta não tem só carboidrato. A fruta tem fibras, a fruta tem vitaminas, a fruta tem minerais. As frutas são um dos alimentos mais saudáveis que existem, junto com os legumes, com as verduras e vários outros alimentos saudáveis que a gente tem. As oleaginosas, abacate, é um tipo de fruta. Então, mais uma vez eu quis falar do abacate para você, porque o abacate, como o coco, por exemplo, tem pouquíssima quantidade de frutose, de glicose. Então não dá nem pra gente generalizar e falar assim, todas as frutas são muito ricas em frutose. Isso não é verdade. Tem frutas que tem mais, tem frutas que tem menos. Como eu te falei, tem frutas que tem praticamente nada, como é o caso do coco, do abacate. Tem frutas que tem pouquinho, como é o caso das frutas vermelhas, que naturalmente tem pouco carboidrato na sua composição. É o caso das frutas cítricas, como o limão, por exemplo, tem pouca quantidade na sua composição. E tem frutas que tem uma quantidade super grande. A banana tem uma quantidade grande de carboidrato, de uma maneira geral. Dependendo do tipo, do tamanho da manga, tem uma grande quantidade de carboidrato. A maçã, a pera, tem uma quantidade relativamente interessante, né? Grande. Isso é ruim para você, Patrícia? É preocupante consumir as frutas? Porque a frutose, não é nada interessante, é um tipo de carboidrato que só consegue ser utilizado pelo fígado. Ao passo que a sacarose, né, que é o açúcar de mesa, a glicose, outros tipos de açúcar que a gente consome, conseguem entrar através da ação da insulina em qualquer tipo de célula, tecido no cérebro, no músculo. Nas células que estão ávidas por glicose, essas outras células conseguem captar outros tipos de açúcar.
E a frutose não, a frutose realmente ela só tem afinidade com o seu fígado. Então, se você consome muita. Aí que tá o problema, né? Que as pessoas falam. Que se você consome muita frutose, você tem um consumo exagerado de frutose, você vai sobrecarregar o seu fígado, porque ele vai precisar pegar esse excesso de frutose, ele tem o máximo que ele consegue guardar lá, né? Em forma de glicogênio hepático. Ele não tem um estoque infinito de glicogênio para poder guardar. Então, ele vai converter em gordura e esse processo de converter essa frutose, né, no caso, esse açúcar em gordura prejudica o fígado. Faz com que o fígado fique um fígado gordo, porque ele vai começar a acumular mais gordura ali. E você acaba tendo outros problemas metabólicos, diabetes tipo 2, síndrome metabólica, realmente muitos problemas metabólicos associados ao consumo excessivo de frutose. Mas é a frutose das frutas? Não é, porque a quantidade de frutose que está disponível nas frutas, mesmo numa fruta como a banana, por exemplo, uma fruta que tem uma grande quantidade de carboidrato, não é nada absurdo se você for comparar com aqueles industrializados que eu falei para você, com a própria frutose, como se fosse o açúcar, que às vezes algumas pessoas compram achando que estão fazendo um super negócio, e com xarope de frutose. Então, temos que separar aí duas categorias. A frutose industrializada, manipulada pelo homem, que se transformou num açúcar ou num xarope, e a frutose das frutas. São dois ingredientes bem diferentes. Já que a gente já determinou aqui, já conseguimos chegar a um consenso de que a fruta é saudável, faz bem para você e não vai atrapalhar seu fígado, não tem uma quantidade de frutose absurda que vai estragar o seu fígado, te botar em cirrose ou dar algum problema sério hepático, a gente tem que fazer um parênteses aqui que fruta é diferente de suco de fruta, tá bom? O suco de fruta normalmente tem uma grande concentração dessa mesma fruta que você tá usando aí, não sei se é laranja, não sei se é melancia, tem gente que usa quase meia melancia se botar na centrífuga para fazer um copo de suco, isso é uma coisa de louco, não sei se vocês já se ligaram nisso. Então, obviamente, uma grande quantidade concentrada e sem fibras vai ter um impacto metabólico completamente diferente do que uma fatia de melancia, né? Se você comer meia melancia num copo sem fibra nenhuma, em forma de suco, e uma fatia de melancia, gente, não tem nem como falar que isso é igual. 6 laranjas num copo, em forma de suco, coado, e uma laranja, que você tirou só a parte laranjinha de fora, né? Casca laranja. Cortou, comeu com bagaço, comeu com tudo. É muito diferente em termos metabólicos, nutricionais, em termos de saciedade, em termos de secreção de insulina, de grelina, de leptina, de vários hormônios da fome e da saciedade. Então, o suco de fruta pode ter uma grande quantidade de frutose e não é indicado para você consumir. Mas também, se você tomar um copo de suco de laranja, você não vai ter um problema no seu fígado por conta de um copo de suco de laranja. A gente tem que ter um bom senso aí que o excesso de frutose constantemente pode ter um problema, principalmente se for das fontes industrializadas. Talvez você esteja pensando, bom, a Patrícia falou aqui que a fruta faz bem, que a fruta é saudável, que a frutose presente nela é pequena, está conjugada com fibras, com água, a metabolização é diferente, então, fruta é saudável, posso comer o quanto eu quiser. Não é bem assim que a banda toca, na verdade, porque, como eu já falei para vocês várias vezes, tudo em excesso na nossa vida faz mal. Até o que faz bem, se a gente consome em excesso sem limite, vai acabar te fazendo mal, porque é uma quantidade que o seu organismo não está acostumado a consumir, nem deveria. Existe uma questão de índice glicêmico, existe uma questão de carga glicêmica da refeição toda, existe uma questão da frutose, existe uma questão de ganho de peso. A fruta, o excesso do consumo de fruta não é ruim somente por causa da frutose, sim por causa de tudo isso que eu te falei. Ah, Patrícia, mas como assim? O que é o excesso de consumo de fruta? A gente estima que um consumo saudável de fruta são 3 porções de fruta por dia em média. Tem gente que pode comer mais, tem gente que não precisa de tanto, tem gente que faz dieta low carb e pretende não consumir fruta, pretende pegar o carboidrato dos vegetais. Enfim, é uma média assim que a gente estima que 3 porções de fruta por dia é uma média saudável. Pode ser uma fruta no café da manhã, uma fruta no meio da manhã, uma fruta à tarde. Você vai dividir isso de acordo com o que você quiser. E se for uma fruta com índice glicêmico mais alto, no caso da banana, por exemplo, no caso de uma outra fruta com um índice glicêmico maior, você pode conjugar com outros alimentos para diminuir o índice glicêmico. Você pode botar um iogurte natural, você pode colocar uma chia. A gente não tem que tentar fazer um terrorismo com os alimentos, principalmente com as frutas, que são alimentos tão saudáveis, tão acessíveis, né? Baratos para a gente acrescentar, na sua grande maioria, de uma forma a trazer vitaminas, minerais, antioxidantes e fibras pra gente. Então,
Se você entender melhor como isso funciona, você vai conseguir comer com mais segurança. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais se fruta engorda ou emagrece, onde eu falo de índice glicêmico, calorias, carboidratos, das principais frutas, dou algumas dicas. E tem um vídeo aqui de quais são as melhores frutas para os diabéticos, que eu sei que muito diabético pode estar assistindo esse vídeo preocupado, né? Poxa, ela vai falar de diabetes em algum momento. Tem um vídeo inteiro falando sobre isso. E vou deixar esses dois aqui embaixo para te ajudar. E vou botar também um sobre índice glicêmico, que eu acho que vai te ajudar a entender melhor essa questão de velocidade de absorção, que talvez você esteja preocupado. Então, cuidado com as fontes industrializadas de frutose, que eu já te falei, né? Os xaropes, aquele xarope de milho, xarope de frutose. Normalmente tem frutose nesses xaropes. Cuidado com os industrializados de uma maneira geral. A gente fala, não quero comer fruta, porque fruta tem frutose. Aí vai e compra industrializado, altamente processado, que tem xarope de frutose ali, a pessoa nem sabe. Então, às vezes, é o que eu sempre falo, alimentação saudável, natural, descascar mais do que desembalar. Descascar dos alimentos que precisam tirar a casca, né? O que não precisa a gente consome sempre com a casca, porque é mais saudável pra gente, mas é isso, mais alimentação saudável e natural. O mel também tem, tá? Apesar de ser saudável e natural, o mel também tem frutose. Então, cuidado com a dose se você gosta de consumir mel, porque não é um fio de mel que vai te fazer mal também. Mas tem gente que come às vezes 4, 5 colheres de mel, bota na vitamina com banana, e aí já vira uma confusão danada. Então, mais uma vez, o caminho do meio sempre para você ter saúde. Outra dica que eu quero te deixar aqui é para, se você gosta de alguma fruta específica, você pode escrever na busca Patrícia Leite Maçã, que vão aparecer os vídeos de benefícios, engorda e emagrece, também receitas que eu tenho aqui. Patrícia Leite Abacate, enfim, uma fruta que você gosta. Aliás, me conta aí, você gosta de fruta? Qual é a sua fruta preferida? Para mim é muito difícil responder isso para vocês, porque eu amo fruta. Eu não sei, talvez seja o abacaxi. Ai, não sei, abacate também adoro. Muito difícil para mim responder. Quero saber se você consegue. Bota para mim aqui embaixo na descrição, que eu vou adorar ver a sua resposta. Dá uma curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!